Tá aparecendo agora? Tá aparecendo. Uhum. Oi, estudantes. A nossa aula de hoje é sobre literatura barroco, tá? O barroco brasileiro. Teve início no final do século VII, surgem as primeiras produções próprias da literatura brasileira. A obra inicial é a Prosopopeia, 1601, de Bento Teixeira. Na escultura e arquitetura, principalmente obras de Aleijadinho, século do ouro em Minas, o Brasil encontrava-se em pleno desenvolvimento econômico. Transferência da capital do Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, crescimento populacional e economia na época. Olá a todos. Agora nós vamos ver as características do barroco. Eu peguei essa imagem da internet sobre o barroco. Tá? Aí há algumas características do barroco é a linguagem dramática, tem muito drama, né, nos textos, nos poemas, racionalismo, exagero, rebuscamento, uso de figuras de linguagem com ênfase na antítese e nos paradoxos, hiperbole e metáforas, união do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, valorização das palavras com exageros e aditivação, cultismo, um jogo de palavras, conceptismo com jogo de ideias, contra-reforma e contra-tradição. Autores barrocos. Bento Teixeira, autor da obra Prosopopeia, 1601. O Gregório de Matos, que é a Boca do Inferno, poesia religiosa, erótica e satírica, 1506, 1564 a 1636. Manuel Botelho de Oliveira, primeiro a publicar versos do estilo barroco, 1636 a 1711. Frei Vicente de Salvador, 1564 a 1636. Padre Antônio Vieira, 1608 1697. E Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica, 1704 a 1768. Aqui é uns exercícios para a fixação do conteúdo. Aí aqui a gente tem a questão número 1, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma questão do Enem, sobre a obra de Gregório de Matos. Ele é um autor que se destaca na literatura barroca brasileira. Aí aqui vocês teriam que dizer aonde que compreende o Gregório de Matos. Quais são as características dele? A poesia épica, amorosa. Será que é uma poesia épica, amorosa, com obras dramáticas, uma poesia satírica e com contos burlescos, poesia lírica de caráter religioso e amoroso, e poesia satírica, uma poesia confessional,
e autos religiosos, uma poesia lírica e teatro de costumes? Aí a resposta é: alternativa C, uma poesia lírica de caráter religioso e amoroso, e poesia satírica. Ele escreveu mais de 700 poemas religiosos, amorosos e satíricos, apenas para criar algum dos mais representativos. Aqui tem os exemplos de outras obras deles. A Jesus Cristo, Nosso Senhor, um poema sacro. A mesma Dona Ângela, poema amoroso. Triste Bahia, um poema satírico. Lembrando que Gregório de Matos é conhecido como Boca do Inferno, justamente por causa dos seus poemas, dos seus sonetos satíricos. A questão 2 é: considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes, que convivem intensamente na unidade da obra. O conceptismo e o cultismo expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico sempre povoado de pastoras e ninfas. E a número 3, a oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. Quais são corretas? Apenas a 1, apenas a 2, apenas a 3, ou a 1 e a 3, ou a 1, a 2 e a 3? Aí aqui a resposta, a alternativa seria a D, a 1 e a 3. O cultismo e o conceptismo, que são características do barroco. O cultismo, que é um estilo que valoriza a forma textual, enquanto o conceptismo valoriza o conteúdo. Não é correto dizer que eles não é correto dizer que neles se apresentam pastores e ninfas. Tem aqui algumas referências. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje sobre a literatura barroco. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, com a professora Marciane e comigo, professora Alessandra. Mais alguma coisa, colega? Não, era só isso então. Aí a gente espera vocês na nossa aula então. Uma boa sorte a todos. Então tá, boa sorte.